O título da nossa reflexão dessa noite é Jesus, o homem igual a Deus. Jesus, o homem igual a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer, porque tudo o que ele faz, o filho faz também. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, que é viva, santa, poderosa e eficaz, Senhor, para nos salvar. Mas reconhecendo, ó Deus, a nossa limitação e a nossa incapacidade humana, pedimos em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente e nosso coração para a compreensão da tua santa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, o título dessa nossa reflexão é Jesus, o homem igual a Deus. Mas eu quero dar um passo para trás para a gente poder mergulhar agora sim, de fato, no texto que a gente acabou de ler. Primeiro, a gente precisa entender que esse texto faz parte de uma série de declarações de Jesus, que elas vão até o verso 47, então se você puder aí só dar uma conferida na sua Bíblia, esse diálogo de Jesus com os judeus, ele vai até o verso 47, mas eu não vou explicar hoje até o 47, porque ficaria muito longo, e aí ia ficar cansativo, mais difícil ainda dos irmãos entenderem, então a gente vai fazer isso em duas partes. Hoje a gente vai do 16 até o 29, e no próximo domingo a gente vai do verso 30, aí sim, até o 47. E aqui nós temos uma série de declarações de Jesus a respeito dele mesmo, diante da oposição que os judeus estavam fazendo. Só a título de lembrar, porque já tem um tempo, né, que eu preguei o último sermão meu aqui em João, e ele foi do capítulo 5, do verso 1 até o verso 15, se você puder olhar aí na sua Bíblia. E nesses versos, do 1 ao 15, conta-se a história de um homem que foi curado junto ao tanque de Betesda. Então, Jesus cura esse homem, ele realiza essa cura no sábado, e ele declara para esse homem que pegue a sua maca, pegue a sua cama e ande, e o homem fica curado imediatamente, ele pega a sua cama e anda, e isso gera uma primeira discussão. E qual é a discussão? Se Jesus poderia ter feito aquilo ou não no sábado. Ok? Estamos juntos até aqui? Amém? Então essa é a primeira discussão do texto. Jesus poderia ter curado esse homem no sábado? Esse homem deveria estar carregando a sua maca, a sua cama no sábado? Para os judeus, segundo a tradição e não a lei, porque a lei diz que eles devem honrar o sábado,
mas pela tradição dos judeus não devem fazer nenhuma atividade. Então a tradição aqui, ela supera a lei, digamos assim, ela excede a lei, melhor dizendo. A lei dizia, devemos honrar a Deus no sábado, e os judeus, na sua tradição, diziam, olha, não devemos fazer absolutamente nada no sábado, para que de forma nenhuma a gente venha transgredir a lei. Então, por isso eles vão colocar dessa maneira, não pode curar, não pode carregar maca. Aí começa essa discussão, eles vão até Jesus e vão questioná-lo por causa disso. Só que a partir daí, Jesus vai fazer algumas afirmações que vão muito além dessa discussão sobre o sábado. E é nessas afirmações que a gente vai mergulhar hoje. Porque essas afirmações de Jesus, elas falam muito mais sobre a sua identidade e a sua autoridade do que sobre a questão do sábado. Então, a discussão que começa sobre o sábado, ela passa a um segundo plano e ela vai dar lugar a uma outra discussão que é muito mais profunda, muito mais difícil de ser compreendida, que tem a ver com a identidade, quem Jesus é, e tem a ver com a sua autoridade, o que ele pode ou não pode fazer. E essa discussão para nós é muito importante, porque o nosso objetivo é compreender quem ele é de fato. Quem é Jesus? O que ele pode fazer? Então essa discussão é terrível para os judeus, a gente vai ver aqui, mas para nós ela é muito importante, porque ela vai então esclarecer para nós, ela vai dar clareza para o nosso entendimento a respeito da vida e da obra de Jesus e da sua autoridade, quem ele é, e isso é muito importante. Esse momento agora também do texto vai marcar uma mudança muito brusca no Evangelho de João. Eu já expliquei isso aqui aos domingos de manhã, alguns irmãos já me ouviram falar isso aqui, sobre uma dinâmica que aparece nos Evangelhos. E qual é essa dinâmica? À medida em que Jesus começa a pregar, uma multidão passa a cercá-lo, passa a ouvir a sua mensagem, porque eles estão vendo os milagres. E à medida em que Jesus vai realizando milagres, essa multidão vai aumentando cada vez mais. Jesus cura alguém, dá vista ao cego, faz o mudo falar, e as pessoas vão cada vez mais se juntando ao redor dele. Então a gente tem o ministério de Jesus crescendo a sua fama, a sua reputação, e à medida em que esse ministério vai ganhando notoriedade, vai se acumulando pessoas. Porém, à medida que o discurso de Jesus vai se tornando mais claro, ele vai falando de forma mais aberta sobre quem ele é, o que ele veio fazer, o que significa segui-lo principalmente. À medida que o discurso de Jesus passar para essas coisas, aí a coisa vai ficando feia, digamos assim. Porque a partir daí, a oposição vai se intensificar. A oposição vai como uma panela ali de pressão, cada vez mais recebendo calor, até que chega um momento que não dá mais, ela vai explodir. E aqui, no caso, essa oposição vai terminar na crucificação de Jesus. Então, esse momento, esse diálogo, ele é importante para a gente entender por causa disso, porque ele vai marcar no Evangelho de João esse ponto de virada. Agora Jesus vai atrair as multidões, mas a perseguição vai se intensificar. E ela vai começar a se intensificar até terminar na sua crucificação. Aqui está o detalhe do porquê isso vai acontecer. Porque Jesus vai falar mais abertamente quem ele é. Percebe como a coisa muda de figura? Vou dar um exemplo. Imagine que tem um grupo de pessoas no ponto de ônibus. Quem aqui já passou pela a classe de batismo já me ouviu dar esse exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo várias vezes, porque eu acho ele importante para a gente entender. Estão no ponto de ônibus diversas pessoas de várias religiões diferentes, e elas estão conversando sobre quem é Deus, tá certo? Tem lá um budista, um muçulmano, tem até um ateu, tem de tudo nesse ponto de ônibus, e eles estão conversando quem é Deus. Eles estão falando de Deus e a conversa está indo muito bem. Um fala Deus, o outro entende, Deus é uma força.
O outro fala Deus, fala, não, Deus é Alá. O outro fala Deus, não, Deus é o Buda. Então Deus está dentro de cada um de nós. Ou seja, cada um entende Deus de uma forma e de alguma maneira eles se entendem no ponto de ônibus. Porque à medida que alguém fala Deus, cada um entende a sua maneira. Deu para entender até aqui? Porém, tem lá no meio do ponto de ônibus um cristão. E para ele, Deus se expressa, se revela de forma exata e plena na pessoa de Jesus. Agora a gente tem um problema. Porque agora, quando o cristão começa a falar sobre quem é Jesus e fala sobre Deus na pessoa de Jesus, esse Deus ganha uma forma exata. Esse Deus ganha uma personalidade que é para nós mais palpável, mais compreensível. E aí agora a gente tem um problemão, porque agora vai ter briga. Agora, a hora que falar de Deus, o cristão está defendendo, não, Deus se manifestou na pessoa de Jesus. E aí ninguém vai concordar uns com os outros, vai ter aquela discussão toda. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo? Eu dou esse exemplo na classe de novos convertidos, sempre para mostrar como Deus se revelou de maneira exata na pessoa de Jesus. E quando nós falamos da pessoa de Jesus, esse Deus então passa a não ser apenas um conceito abstrato, mas passa a ser para nós uma pessoa. Deu para entender? Uma pessoa. E aí quando a gente fala sobre Deus, falamos sobre Jesus. Isso é importante nesse texto. Talvez não tenha ficado muito claro na nossa leitura, mas é isso. Ô Mike, se quiser que eu mude de microfone, o senhor fala que eu mudo. Então, vamos lá. Agora que Jesus vai revelar abertamente a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, isso vai despertar um ódio mortal nos judeus. Olha o verso 18, o finalzinho do verso 18, vai dizer assim, ó, também, porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então agora os judeus vão procurar matá-lo, não só mais pela questão do sábado, mas por se fazer igual a Deus. Aqui está o ponto para nós, e por isso que eu escolhi como título da nossa reflexão hoje aqui, Jesus o homem igual a Deus. Jesus o homem igual a Deus. A primeira parte desse texto, que vai do verso 16 ao 18, nós temos Jesus em igualdade com o Pai na sua obra. Vamos ver novamente, ele diz assim, por isso os judeus começaram a persegui-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que isso significa? Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Bom, Jesus está agora desafiando não só as tradições legalistas dos judeus em relação à cura do sábado. Quando ele declara essas palavras, o meu Pai trabalha e eu trabalho também, a gente precisa lembrar do Gênesis. O que acontece no Gênesis? Gênesis 1 e 2, Deus cria todas as coisas. Início do capítulo 2, final do relato da criação, o que está escrito lá? E Deus descansou no sétimo dia, se alegrou pela sua criação. Então Deus está em descanso no sétimo dia. O sétimo dia, você vai lembrar lá no relato da criação, que ele não tem a viração como todos os outros. E foi à tarde e amanhã o primeiro, e foi à tarde e amanhã o segundo. Todos os 6 dias tem isso, mas o sétimo não tem. Você já percebeu esse detalhe? Porque o sétimo dia havia sido um dia criado para que Deus então desfrutasse de toda a obra criadora e o homem junto com ele também desfrutasse disso. O sétimo dia foi criado para que não fosse mais interrompido. Ele fosse um dia que durasse para sempre. Mas no capítulo 3 nós temos a queda de Adão. E a queda de Adão interrompe o sétimo dia. E a partir daí, então, Deus vai narrando a obra da sua revelação, à medida em que esse Deus vai trabalhando para resgatar esse homem caído. Então Deus deixa o seu descanso no sétimo dia e agora passa a trabalhar em resgate do homem pecador. Deu para entender? Isso é importante para nós, então fica comigo, se desconcentra não. Então quando Jesus diz que Deus está trabalhando e Ele também
Ele não está dizendo só que participa do trabalho, mas que realiza esse trabalho com Deus. E qual é o trabalho que Deus está realizando? O trabalho de resgatar o homem pecador da sua condição caída, para que ele volte então restaurado a refletir e espalhar a glória de Deus pelo mundo. Ele foi criado para isso, a imagem e semelhança de Deus. Então, criado à imagem e semelhança de Deus, o que o homem pecador, o que o homem sem o pecado deveria fazer? Espalhar e espalhar a glória de Deus pelo mundo, certo? Como ele caiu, essa glória se perdeu, e Deus então está trabalhando. Esse é o trabalho de Deus na revelação da palavra. Deus está trabalhando a fim de restaurar esse homem caído. Quando Jesus usa essas palavras, e ele diz, o Pai trabalha e eu também trabalho, ele está declarando que participa dessa obra de salvar pecadores perdidos, realizando a mesma obra do Pai. E os líderes judeus compreenderam perfeitamente a implicação. Jesus estava se fazendo igual a Deus. Assim como o Pai trabalha, eu trabalho. Então, logo, o Pai sou eu. Eu sou manifesto um com o Pai. E então, agora, nesse momento, eles vão mudar as acusações. As acusações não são mais sobre a blasfêmia, a violação do sábado. É o que a gente acabou de ler no verso 18. Agora as acusações deles serão porque Jesus se faz como Deus. Eles entenderam. De repente, para mim, para você, a gente lê isso aqui uma vez, duas, vai lá, 5. Fica difícil de entender o texto. Mas quando eles leram, quando eles ouviram, eles entenderam. Ele está se fazendo como Deus? Ele está dizendo que ele participa do mesmo trabalho que Deus está realizando? E isso para eles era uma ofensa passiva, de morte. Não era apenas vamos dizer assim, uma perturbação no sábado, mas agora eles vão instalar uma perseguição oficial que vai resultar na crucificação de Jesus. Eles não podiam refutar a declaração de Jesus, eles não tinham como contra-argumentar a declaração de Jesus, então agora eles vão passar a trabalhar a fim de matá-lo. Quando João, ele descreve para nós esse diálogo, ele está mostrando para mim e para você, que o conflito não nasceu de um mal entendido, não é porque Jesus está falando uma coisa e estão entendendo outra, não é por causa disso. O conflito, o desejo deles de matá-lo, é porque eles entenderam perfeitamente a afirmação de Jesus, de maneira inequívoca, de que ele se faz como a divindade. Ele declarou ser igual a Deus, porque ele é Deus. Ele está dizendo isso, ele é Deus. E talvez aqui para os irmãos, talvez para a maioria dos irmãos, eu quero crer que todos os irmãos, isso é muito claro de dizer, que Jesus é Deus, mas nem todos entendem isso. E muitos vão entender que Jesus é uma criação de Deus. Jesus não é Deus de fato. Por exemplo, os judeus até hoje não creem que Jesus seja Deus, mas um dissidente do judaísmo, alguém que se desviou do caminho, e não Deus de fato. Mas o que é importante para nós entender nesse texto é que Jesus ele está declarando ser Deus, eles compreendem essa afirmação e por isso querem matá-lo. E esse é o propósito do Evangelho de João, mostrar para os leitores originais, as pessoas que vão pegar esse texto pela primeira vez, e compreender que Jesus está deixando claro a sua divindade. Ele é Deus, encarnado em forma humana, revelado na pessoa do Filho, e só há um único Deus, só existe um Deus, que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E isso vai causar uma revolta no meio dos judeus, mas João deixou isso claro para nós lá no capítulo 20, verso 31, quando ele escreveu: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então todo o Evangelho de João, ele é composto de forma a fazer com que os leitores cresçam: Jesus é Deus, Jesus é o homem igual a Deus, o homem igual a Deus.
Na segunda parte do texto, dos versos 19 até o 23, nós temos a resposta, nós temos a perfeita unidade entre o Pai e o Filho, que Jesus vai declarar essas palavras para mostrar que ele age em perfeita unidade. Então, em resposta às acusações, Jesus vai fazer 3 declarações aqui muito importantes. E a primeira delas que ele declarou, que a gente já viu, é que ele é igual a Deus. Ele nada pode fazer por si mesmo. O que ele faz porque o Pai o permite fazer. E isso indica que Jesus está em perfeita unidade com o Pai, em perfeita vontade, em perfeito poder e em perfeita essência. Porque se ele cura, é porque o Pai permite. Se ele faz, é porque o Pai deseja que ele assim o faça. Então Jesus está mostrando para eles que ele anda em conformidade com o Pai. Está em união na sua vontade e também na sua essência. Se a cura de um homem no sábado era pecado, então a culpa era de quem? Vou repetir, que aí eu quero ver se vocês estão comigo mesmo. Vamos lá. Se o que Jesus faz, ele faz porque o Pai também faz, e eles estão culpando Jesus, porque Jesus curou um homem no sábado, a culpa é de quem? De Deus. Entendeu ou não? Se Jesus faz o que o Pai faz, o que Jesus acabou de fazer foi o Pai que fez. Imagina os judeus agora ouvindo essa declaração. Quem fez isso? Foi Deus. Vocês querem culpar alguém? Culpem a Deus. Porque o Filho só faz o que ele vê o Pai fazer, o que o Pai permite que ele faça. Então ele está declarando essa unidade de vontade, de essência e de poder, e isso ofende os ouvidos dos seus opositores. Agora, Jesus não fazia coisa alguma, mas apenas realizando o mesmo trabalho do Pai, de maneira que o Pai e o Filho estão trabalhando juntos, fazendo a mesma coisa. Como o próprio Jesus declarou, e vai declarar para nós aqui um pouco mais à frente, João 10,30, eu e o Pai somos um. Uma vez que o Pai ama o Filho, ele revela as obras da sua vontade ao Filho, revela o que ele deseja fazer ao Filho. Você já parou para pensar por que Jesus curava uma pessoa e não outra? Uma multidão de cegos, ele escolhe um. Uma multidão de aleijados, ele escolhe um. Uma multidão de leprosos, ele escolhe um. Por que Jesus ia diretamente em uma pessoa e em outra não? Jesus sabia quem ele deveria fazer, o que ele deveria fazer, o que deveria ser dito. E não era só porque Deus estava ali falando, porque ele estava em plena unidade com o Pai. Então ele está realizando na terra a própria vontade de Deus. Assim o Pai se manifesta através do Filho. E o Pai ama o Filho, ele diz no verso 23. O Pai ama o Filho. Aliás, a gente vai ver isso mais à frente. O Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, inclusive as obras maiores, como ele diz, culminando na concessão do juízo final. E o propósito aqui é claro, ele vai dizer no verso 23, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. E dessa forma, Jesus está dizendo que não honrar o Filho é necessariamente não honrar o Pai. Quem diminui o Filho, está com isso diminuindo o Pai. Quem diz que Jesus não é Deus, está desonrando o Pai. E é isso que ele está dizendo aqui. O Pai fez isso para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Outra declaração que vai fazer com que os opositores de Jesus venham a rosnar de tanta raiva agora. Por quê? Porque eles estavam fazendo justamente isso. Eles estavam desonrando o Filho. Eles entenderam o que ele está dizendo. Estava desonrando. E se vocês estão desonrando ao Filho, vocês estão desonrando a Deus o Pai, a quem vocês chamam de Pai. E essa declaração vai fazer com que eles ainda respirem, né? Como diz
o texto de Atos a respeito de Paulo, ameaças e morte. Aqui os judeus, ameaças e mortes a respeito de Jesus, porque eles não querem reconhecer. E essa afirmação também sugere para nós como igreja uma outra questão. A adoração que é apresentada a Deus, a verdadeira adoração, ela é oferecida ao Pai e também reconhecida plenamente na glória de Cristo Jesus. Quando a igreja vai adorar a Deus, ela precisa adorar e honrar o Filho. O Filho. Nós adoramos a Deus por meio do Filho. Honramos o Filho. É isso que o texto está dizendo. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na terceira parte do texto, Jesus declara-se como o Filho, como doador da vida eterna. Versos 24 até o 26, diz assim: em verdade vos digo. Só a título de curiosidade, a gente já viu aqui essa expressão, em verdade vos digo, no 19, aí ela repete de novo no 24, e depois repete de novo no 25, se você puder olhar aí na sua Bíblia. Então ela está no 19, no 24 e no 25. E o que essa expressão significa? Literalmente o que está escrito aqui é amém, amém. Mas ela foi traduzida de forma muito correta para em verdade, porque é essa a intenção. O duplo amém tinha essa intenção de redundância. Era uma redundância proposital, para chamar a atenção do ouvinte. Quando ele repetia a palavra em verdade, ou o duplo amém, amém e amém, era uma ideia de falar assim: olha, preste atenção, porque o que eu vou falar agora é muito importante. Então preste atenção, o que eu vou falar é muito importante. Agora, quando você ouvir isso, você está lendo isso na Bíblia, você vai acender o alerta. Porque agora você já sabe que o que Jesus está tentando fazer? Chamar a sua atenção para o que vai ser declarado. Certo? E o que vai ser declarado é realmente muito importante. Muito importante. A primeira declaração foi sobre honra. Quem honra o filho, honra o pai. Ele se faz igual a Deus no seu trabalho, então deve ser honrado. Por isso ele usou a expressão em verdade. Agora ele usou de novo. O que ele vai dizer na continuação? E olha o que ele diz: em verdade vos digo. Estou lendo o verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Isso é importante ou não é? Aqui está o caminho para a vida eterna. O caminho para a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você deseja receber a vida eterna? Aqui está o caminho. Ele está declarando para nós, olha o que ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então quem ouve as palavras de Jesus e crê em Deus Pai, crê que Ele enviou o seu Cristo e que Ele se manifestou na pessoa e na obra de Jesus e que as suas palavras são fiéis e verdadeiras, quem crê em Cristo pela fé recebe vida eterna. É isso que ele está dizendo. Isso é muito importante. Por isso ele usou a expressão em verdade. Seus ouvintes deveriam ouvir e crer no que ele está dizendo. Mas o texto está mostrando para nós um tom muito diferente, um tom de briga, de discussão, onde os judeus não querem aceitar essa declaração. E isso é muito importante para a gente. Guarde isso aí que no final vai fazer sentido na quarta parte. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui Jesus enfatizando claramente a maneira pela qual Ele oferece vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Olha que coisa interessante, os verbos, o tempo dos verbos, né? O tempo verbal aqui, o verbo ter, ele está no presente, tem a vida eterna, e não no futuro, terá a vida eterna. Às vezes quando a gente fala de vida eterna, as pessoas ficam pensando o quê? Bom, no dia que você morrer, então você irá para o céu, é isso que significa vida eterna.
Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, você terá vida eterna. O texto está dizendo, você tem. O texto não está dizendo que você, lá naquele grande dia, passará da morte para a vida. O texto diz no final, mas já passou da morte para a vida. Tempo presente. Essa realidade já aconteceu. Aqui Jesus está apresentando uma declaração que é consoladora para nós. Aquele que ouve a palavra e crê naquele que o enviou, tem essa vida. Tem essa vida. De maneira que a ênfase aqui é para essa eficácia da fé que nos conduz a uma vida eterna que não é futura, mas ela já começou. Ela já começou. Por quê? Bom, aqueles que ouvem a voz do Filho e creem, são mortos, porque é isso que a Bíblia diz, que é o estado do homem pecador, ele é um morto, mas esse morto, que ouviu a voz do seu Senhor, e creu, teve a fé salvadora em Cristo Jesus, e creu em suas palavras, recebeu dele vida. Como Cristo é eterno, Deus o Pai é eterno, a vida que nós recebemos é uma vida o quê? Eterna. É isso que significa vida eterna. A vida do eterno em nós. Não é a vida depois que eu morrer, quando eu chegar no céu. Não, é a vida do eterno em nós agora, nesse tempo presente. Então nós, que antes éramos mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos vida por meio da sua palavra. Pelas palavras de Jesus nós cremos, e no que cremos somos os mortos que foram chamados à vida pelas suas palavras. A vida do eterno então agora está dentro de mim e dentro de você. Meu irmão, creia nisso. Vida eterna não é uma coisa que você recebe quando você morre. Vida eterna é algo que você já desfruta nesse tempo presente. Nesse tempo presente, desfruto da vida do próprio Deus dentro de mim, se eu de fato crer que o Cristo é quem Ele disse que é, igual a Deus. Se eu creio nisso, se eu creio nisso, essa vida eterna já se faz uma realidade em mim, em nós. E essa vida do eterno é o que me permite me aproximar dele e desfrutar do prazer da sua companhia, é ter paz com ele. Eu que vivia em guerra no pecado, agora tenho paz para ter um relacionamento com ele, e eu vou desfrutar desse relacionamento por toda a eternidade, e é só por isso que a morte não vai me vencer. Eu não vou passar a desfrutar desse relacionamento quando eu me for, eu já tenho essa relação agora. Então aqueles que receberam a vida do eterno desfrutam do prazer da sua companhia, gozam do prazer de estar na presença de Deus, oram e falam com Deus e ouvem a voz de Deus por meio de sua palavra. Aqueles que creem desfrutam de íntima comunhão com esse Deus, não vão desfrutar quando morrerem, já desfrutam. Bom, se você ficou na dúvida, isso sim é preocupante. Mas se você entendeu já isso, louvado seja Deus por isso. Mas é importante você compreender isso. Se você de fato creu, a vida de Deus já se move em você. O Espírito Santo se move em você. E ele faz gemidos inexprimíveis mesmo, porque ele clama pela presença de Deus. É Ele quem move a nossa mente e o nosso coração a buscarmos a Deus. Ou você acha que você veio aqui hoje por livre e espontânea vontade? O homem no pecado não deseja as coisas de Deus. O homem no pecado não deseja a Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele não se ressente do seu pecado. A sua consciência é cauterizada pelo pecado, de forma que ele não se importa mais. Agora, se você ouve isso, e isso mexe com você, é sinal que o Senhor te chamou para a vida, tem te chamado para a vida, e é isso que Jesus está dizendo aqui.
A vida eterna não é algo apenas no futuro, é algo agora. O Filho tem a vida em si mesmo, e é por isso que o Filho, então, comunica essa vida àqueles que estavam mortos espiritualmente por meio de sua palavra. Olha o que diz o verso 25. Em verdade eu vos digo que virá a hora, e já o quê? Já chegou. Não é que vai chegar, mas já chegou. A hora já chegou. E o que mais ele diz? Em que os mortos farão o quê? Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Jesus não está construindo uma metáfora, irmãos. O problema da gente entender esse texto é esse. Eu passei a semana debruçado nesse texto, eu falei, Senhor, isso é difícil, porque a gente fica tentando achar que Jesus está construindo uma metáfora, mas o problema de entender esse texto é que não tem metáfora aqui, é literal. Jesus está dizendo, olha, vocês estão mortos, mas quem ouve tem a vida. Quem crê no que eu estou dizendo, aquele que ouvir as minhas palavras e crê, esse viverá, esse receberá vida, esse não morrerá. E o que ele está dizendo é literal, e a gente precisa entender isso. Os mortos ouvirão, ele está falando de verdade. Nós que estávamos mortos espiritualmente, ouvimos a sua voz. E na última parte, na última sessão do texto, o Filho, então, é apresentado como juiz. Então, olha que coisa interessante. Nessa sessão que a gente acabou de ver, do 24 ao 26, Jesus falou que ele está oferecendo vida. Ele se apresentou como doador da vida. Agora ele vai se apresentar como juiz. Preste bastante atenção. Pois ele é o Filho do homem. Quando ele fala essas palavras, os judeus entendem perfeitamente. Ele está se referindo a Daniel. A visão do profeta Daniel, do Filho do homem que se assenta no trono, com poder e grande glória para julgar todas as nações. Essa é uma figura messiânica muito presente para o judeu. Então, quando ele fala, pois o Filho do homem, já acendeu o alerta na cabeça deles. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão, ó, o verbo no tempo futuro, e sairão, verbo do tempo futuro, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Agora o texto avança, do presente para o futuro, deu para perceber? De um futuro, e nesse futuro é o lugar aonde o Pai concedeu ao Filho autoridade para julgar. Essa é a visão de Daniel. O Filho do homem vem em glória, se assenta, e Deus, o ancião de dias, então, concede um lugar à direita, e o Filho do homem, então, na visão de Daniel, capítulo 7, se assenta no trono à direita de Deus, e ele vai julgar sobre as nações. Jesus está invocando essa imagem de novo do profeta, deixando isso claro para eles. E agora, então, avançando para o Filho, ele se declara como o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. E eles percebem essa declaração. Eles compreendem essa declaração. E Jesus, então, anuncia algo maravilhoso, mas terrivelmente assustador. Porque ele está dizendo, vai chegar um tempo onde todos os mortos irão ressuscitar. Todos, sem exceção, ressuscitarão. Mas ressuscitarão para dois destinos distintos. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. E quando ele fala assim, quando ele diz assim, verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação, não entenda esse feito bem aqui como a prática das boas obras, porque ele já declarou qual é esse bem. Esse bem tem a ver com crer em Cristo, nas suas palavras e naquele que o enviou. Esse é o bem que ele está se referindo aqui. Então, quem fez o bem? Quem creu nas palavras do Cristo? Quem creu que Deus o Pai o enviou para salvar o homem pecador? Esses fizeram bem, ressuscitarão para a vida. Mas e os que não creram nas palavras do Cristo? Os que não creram que Deus o Pai enviou Jesus para salvar o homem pecador?
esses ressuscitarão para a morte. Esses ressuscitarão para a morte. Então eles entendem aqui uma autoridade que é mencionada no juízo final, quando todos ouvirão a voz do Filho do Homem para receberem a justa punição pelos seus pecados. E ele chama todos os homens no dia do juízo final. A mesma voz que estava ali chamando os pecadores para a vida eterna, chamando os pecadores para crerem, essa mesma voz se levantará no último dia para declarar sentença sobre nós. Irmãos, pense nisso, pense no quanto isso é sério. Quanto isso é sério. A mesma voz que fala conosco hoje aqui, porque nós estamos lendo as palavras de Jesus. Então, quando nós abrimos esse livro, nós não estamos abrindo qualquer livro. Essas são palavras do Messias, são palavras do Mestre. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, nós cremos nisso. Quando essas palavras, então, são proferidas, elas são explanadas, nós só temos duas respostas. Não tem uma terceira, quarta, não tem outro jeito de responder. Ou nós cremos nas palavras de Jesus, cremos nas declarações de Jesus, em quem Ele é, quem diz ser, em que Ele pode nos salvar e conceder vida eterna, e que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, e nos achegarmos a Ele, e reconhecermos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, para recebermos dEle vida eterna. Ou nós rejeitamos essa palavra, o pastor fala e a gente ignora, e finge que nada está acontecendo, e lê isso aqui como se estivesse lendo o Saci Pererê, Branca de Neve, Harry Potter, ou qualquer coisa que você queira ler de fantasia por aí, e achamos que isso aqui não tem valor nenhum, e que essas palavras são puras palavras jogadas ao vento, e com isso nós seremos condenados. O que nos aguarda é a sentença final de condenação. Você não pode brincar de vir à igreja. Você não pode brincar de ouvir um sermão. Isso é muito sério. Você não pode brincar de ouvir o evangelho, de achar que o pastor está apenas se repetindo e repetindo, e todo domingo é a mesma coisa. Não faça isso. Isso vai acabar mal para você. E é isso que no final Jesus está fazendo. Jesus está dando um alerta. Um alerta, entenda isso, igreja. Ele declarou quem Ele é igual a Deus. Ele declarou que Ele tem vida em si mesmo e pode te dar vida eterna, mas no final Ele está te fazendo uma advertência. Se você não crer, você será condenado. Se você levar na brincadeira e achar que isso aqui é só passatempo, um domingo é só um lugar para nós nos encontrarmos e ter um encontro social, você vai acabar no inferno. Não se engane. Não se iluda. Não se iluda. Nós precisamos dar uma resposta apropriada ao Evangelho. E a resposta apropriada é crer que Jesus é o Filho de Deus. E crer não significa só acreditar de forma intelectual. Crer significa que Ele é Senhor, Ele é dono e salvador da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Sua vida não mais pertence a você. Sua vida é de Jesus. Se você crê em Jesus, você se entregou a Ele. Você abriu mão de todas as tuas reservas e se ofereceu a Jesus para vivê-lo e servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo. É isso que significa crer em Jesus. É abraçar a fé. Isso é crer em Jesus. Todo o resto é ilusão. Todo discurso travestido de evangelho que ignora Cristo como Senhor e Salvador e como justo juiz é um discurso mentiroso. Mesmo que seja declarado por uma pessoa que se intitule pastor e que suba no púlpito de uma igreja para te dizer isso. É mentiroso. É um falso evangelho. O Jesus que é apresentado nesse texto, Ele é amor para oferecer vida. Obviamente que é. Só alguém amoroso, demasiadamente amoroso, para oferecer vida a pecadores como nós, ou não? Mas Ele também é apresentado como justo juiz de toda a terra.
Entende? Nós não temos o direito, como igreja, de particionar o evangelho e escolher qual dos Jesus vamos apresentar. Não. Só existe um Cristo, que esse manifestou de forma amorosa na cruz do Calvário, mas se manifestará de forma terrível como justo juiz no grande dia. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Para a gente terminar, qual é a grande ideia então do texto? Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus eterno e possui autoridade divina, tanto para conceder vida, como para exercer juízo. Agora, quando a gente lê o texto, e eu já disse isso aqui, a gente precisa dar uma resposta. E é claro que João tinha em mente uma resposta, é claro que João também esperava que aqueles que ouviram essas palavras, dessem ouvidos a essas palavras, e sem demora crescem em Jesus, e que aqueles que iam pegar esse texto pela primeira vez, que a gente chama de ouvinte original, ia ler isso, iria parar aqui, ia dar atenção a essas palavras, iria receber vida através das palavras de Jesus, antes que fosse tarde, antes que Jesus celebre justiça sobre a terra. Então, esse texto, ele revela a obra da redenção, à medida em que a gente percebe que as mesmas prerrogativas de Deus, agora são vistas no Filho. Que prerrogativas, pastor? Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos Deus, então, dando vida e exercendo juízo. E agora nós olhamos para o Filho e vemos que o Filho tem autoridade para dar a vida e para exercer juízo. É nisso que se manifesta a obra da redenção nesse texto. Jesus em perfeita unidade com o Pai. O Deus que cria, sustenta e governa o mundo, agora age definitivamente por meio do Filho, de modo a honrar o seu Cristo, e de modo a fazer com que todos o honrem e reconheçam a sua divindade. Cristo é um em igualdade e essência com o Pai, e a redenção já está em curso. Eu espero que isso tenha ficado claro também, hoje aqui, que a salvação não é uma obra só no final, quando você morrer e ir para o céu. A redenção já está em curso, ela é uma realidade para nós. Os que creem em Cristo já desfrutam de vida eterna. A morte é só a falência do corpo, nada mais. Só a falência do corpo. Haverá um dia que esse corpo humano, carnal, finito, ele vai falir. Mas é só isso. Nós nunca vamos morrer. Nós que estamos em Cristo, não veremos a morte. Já passamos para a vida. É só a falência do corpo, nada mais. A vida que nós desfrutamos agora, ela irá permanecer por toda a eternidade. Eu quero deixar com os irmãos algumas aplicações finais para a gente terminar. Eu sei que eu já me alonguei bastante, mas, por favor, me dê só mais alguns minutos. Primeiro, não é possível ser neutro diante de Jesus. Eu espero que isso tenha ficado claro. Não é possível ser neutro diante de Jesus. Ou nós honramos a Cristo como Deus, ou nós estamos rejeitando Jesus. O texto deixa claro que a nossa resposta a Jesus não é uma questão secundária e nem opcional. Os líderes judeus não estavam apenas discutindo um detalhe sobre o sábado, eles estavam sendo confrontados com uma afirmação feita por Jesus que é radical. O próprio Senhor declarou que o Pai determinou que todos o honrem como honram o Pai. Então não deve haver neutralidade nessa história, portanto. Neutralidade é uma ilusão. Se honramos Jesus menos do que Deus, na prática, já rejeitamos o próprio Deus. Dessa maneira, toda doutrina que visa diminuir a pessoa do Cristo, diminui a pessoa de Deus. Se tenta desfazer Cristo da sua divindade, desonrou a Deus o Pai. Desonrou a Deus o Pai. Se honramos Jesus menos do que Deus, rejeitamos o próprio Deus. E dessa maneira o texto nos confronta a fazer uma escolha inevitável. Ou nos rendemos à autoridade de Cristo como nosso Senhor, ou nós ainda estamos resistindo a Ele. Pense nisso. Ou nos rendemos, ou ainda estamos resistindo
ainda estamos em rebelião contra Deus. Reduzir Jesus a um mestre moral ou a um exemplo ético e não se submeter plenamente a Ele como Senhor é um erro gravíssimo e que, infelizmente, tem atingido boa parte das igrejas contemporâneas. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa história de que Jesus é um cara muito legal. Jesus é um belo exemplo de como você deve viver. Não é só isso. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus não é só um cara legal. Jesus é o dono da minha vida. Jesus não é só um exemplo. Ele é Deus. Ele é Deus. Esse discurso que a gente tem visto aí em alguns púlpitos precisa ser combatido. Precisa ser combatido. A vida eterna começa agora pela fé na palavra de Cristo. Jesus afirma algo extremamente importante: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A vida eterna não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Ela já é inaugurada pela fé, e todo indivíduo que tem as palavras de Cristo como seu Senhor tem essa vida eterna e já desfruta de comunhão restaurada com Deus desde agora por toda a eternidade. Terceiro, a realidade do juízo final nos chama ao arrependimento e à fé. O mesmo Cristo que concede vida exercerá juízo. O Pai confiou ao Filho o julgamento. Jesus anuncia a ressurreição universal e dois caminhos, como eu já falei. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. Não tem como fugir disso. Essa doutrina existe não para alimentar em nós um medo. Entenda isso, eu não estou querendo fazer terrorismo com você, te colocar medo, mas declarar a você a verdade do Evangelho, todo o conselho de Deus, para que você possa despertar antes que seja tarde. Desperte antes que seja tarde. Nós vivemos uma cultura que evita falar de julgamento, né? A gente não deve falar de julgamento, mas não se engane, seja sóbrio espiritualmente, haverá um julgamento final, onde Cristo trará justiça sobre toda a humanidade, e as nossas escolhas diante de Cristo têm consequências eternas. Tem consequências eternas. A graça nos é oferecida para nos salvar, é a mesma graça que vai se manifestar no dia do juízo. Portanto, nós devemos, sem demora, confessar Cristo como o único Senhor e Salvador. Por último, a igreja, escute igreja, preste muita atenção nisso, esse último ponto eu tenho refletido muito sobre ele nas últimas semanas, eu escrevi com muito carinho, preste atenção, abre o seu coração porque eu vou falar aqui, isso é muito importante, eu sinto que Deus tem provocado essa reflexão em mim de propósito, e eu creio que esse texto fala disso também, não é forçação de barra, a gente precisa refletir sobre isso como igreja nesse tempo. A igreja proclama um Cristo que salva, ao mesmo tempo que a igreja proclama um Cristo que julga. Não é terrorismo, é o que o texto acabou de dizer ou não? Um Cristo que oferece vida, e depois ele fala de um Cristo que vai exercer juízo. Ambos proclamados na mesma declaração de Jesus. E essa é a declaração da igreja também. A igreja não tem liberdade para escolher qual Cristo anunciar. Vamos pregar um Cristo que traz a vida eterna, somente, né? Ou um Cristo que só julga para condenar. Não. Nós não temos essa liberdade. Como representantes do reino, não escolhemos a mensagem já nos foi confiada. Nós agora apresentamos ao mundo. Olha, o mesmo Cristo que oferece graça é o mesmo Cristo que há de julgar todas as nações. Não podemos separar essas duas verdades, porque separar essas duas verdades é distorcer o Evangelho. É uma distorção da mensagem. E essa distorção é diabólica. É anátema. Essa ideia que tem se pregado em muitos púlpitos, a fim de encher e lotar os templos, apenas de um Jesus bonzinho, de um Jesus que aceita tudo e todos, aceita que você viva na imoralidade o tempo todo durante a semana, que você viva embriagado o tempo todo, bêbado, você seja um mentiroso, um adúltero.
alguém promíscuo, que você seja um mentiroso, um trapaceiro em todos os seus negócios, um idólatra de tudo e principalmente dos prazeres, para enganar você, para dizer: ei, mas fique tranquilo, Jesus é um cara legal, Ele vai te entender, no final está tudo certo, Ele é amor, Ele vai te amar, vai te perdoar, afinal de contas, todos pecaram, e você vai entrar no céu, é graça, é graça, é graça. É um evangelho mentiroso, igreja. A graça que nos salva, nos restaura, para viver em santidade, em novidade de vida. Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas precisam ser velhas. O passado precisa ficar no passado. As mentiras, os enganos, a prostituição, a avareza, a idolatria, o sexo fora do casamento, o adultério, essas coisas precisam ficar no passado. Se você está em Cristo, é nova criatura, Ele te chamou para uma nova vida, porque haverá o dia em que cada um de nós irá se apresentar ao justo juiz de toda a terra. E a graça que recebemos é a graça que tem poder para nos transformar. Louvado seja o seu nome. Ele não nos entregou a própria sorte e disse assim: agora você se vira aí e melhora, meu filho. Crie vergonha na cara. Não, não foi isso que aconteceu. O evangelho que nos ressuscitou dentre os mortos é o mesmo poder do evangelho que tem agido em nós e nos tem feito caminhar em novidade de vida nesse mesmo evangelho. Aceitamos pela graça, fomos vivificados pela graça e continuamos andando pela graça. Eu não vivo o evangelho porque eu tenho poder, eu não vivo o evangelho porque eu sou mais disciplinado que você, eu não vivo o evangelho porque eu sou pastor e você não. Eu vivo o evangelho por causa da graça de Jesus. É a graça de Jesus. É quando o homem abre mão de confiar nele mesmo para confiar na graça de Jesus, é que o fraco se torna forte. É que o fraco tem poder para vencer o pecado, tem poder para vencer o mundo, tem poder para vencer o diabo. Quando o homem fraco reconhece que é fraco e confia inteiramente na graça, aí ele é transformado para viver uma nova vida em Cristo. E aí, quando ele se apresentar no grande dia, ele não receberá julgamento condenatório, mas já passou da morte para a vida. Quando Deus olha para ele, vê Cristo nele, vê ele justificado em Cristo, e assim o absolve de seus pecados. Mas a igreja, pastor, é a igreja, pastor. Irmão, isso tem me incomodado muito de ver isso nos púlpitos, principalmente na nossa denominação, uma distorção da mensagem do evangelho. Nós não podemos fazer, não temos o direito de negociar os termos de rendição e de paz. O mesmo Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29, um convite da graça aqui, né? É o mesmo que nos dirá naquele grande dia, para uns: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. Mas também ele é o mesmo que dirá naquele dia: malditos, afastai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. É o mesmo, percebe? O mesmo que nos convida graciosamente, ainda em tempo, nos submetermos a ele, em confissão e arrependimento e fé. É o mesmo que declarará justa sentença naquele grande dia, chamando os homens à fé e ao arrependimento, mas também advertindo sobre a realidade do juízo. Warren Wiersbe escreveu assim: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Pense nisso. O mesmo evangelho é pregado aqui, todo domingo, pela graça de Jesus, não por habilidade dos pastores desta igreja, dos pregadores dessa igreja, mas pela graça de Cristo Jesus. Todo domingo o evangelho é pregado aqui. Assim como o sol derrete a cera, endurece o barro. Agora você pense sobre essa afirmação, o que isso significa. A reação ao Cristo pregado revela o estado do coração.
A nossa fidelidade não está em suavizar a mensagem, para que ela torne-se mais palatável a quem escuta. Não, mas em anunciá-la com amor, com fidelidade, com clareza e com profunda reverência. É assim que a gente deve anunciar a mensagem do Evangelho.